Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos mais uma semana aqui no canal para a maior honra e glória de Deus em partilha e iniciando hoje um mês muito lindo para nós cristãos católicos devotos do Sagrado Coração de Jesus. O mês de junho é dedicado a esta belíssima devoção. Então, se você ainda não conhece e quer conhecer um pouco mais e quem sabe se tornar dela devoto, para que ela te ajude a crescer no caminho espiritual, vale a pena, viu? Vale muito a pena. A nossa partilha de hoje está inspirada no Evangelista São Marcos, no capítulo 11. Vamos começar no versículo 15, vamos juntos caminhando. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Esse é o versículo 15 do Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Você conhece esse evangelho? Com certeza, é aquele evangelho que nos mostra um Jesus irado, um Jesus movido pela ira. Eu confesso para você, meu querido irmão e irmã, que por muito tempo eu tinha dificuldade de meditar sobre esse evangelho. Porque, infelizmente, nós não conseguimos imaginar esse Jesus irado, agitado, nervoso. Hoje em dia, nós temos um imaginário muito limitado sobre a pessoa de Jesus e essa limitação até distorce um pouco a realidade desse entendimento. É claro que nós nunca vamos entender Jesus em plenitude, porque Jesus é Deus e Deus não cabe na nossa inteligência. Mas por misericórdia, algumas coisas ele vai se revelando na igreja, na Sagrada Escritura, na Santa Tradição, e nós vamos conseguindo entender um pouco pela nossa inteligência. Mas é claro, tendo consciência de que ele é infinitamente maior do que aquilo que a gente entende, porque ele é Deus. Mas aqui no evangelista, nesse evangelho, eu particularmente digo que por causa desta pregação que se ouve há muitos anos dentro da igreja, de um Jesus compassivo, de um Jesus que aceita tudo, de um Jesus que não exige de nós mudança, que não exige de nós pecado, ao contrário, que nos aceita inclusive com os nossos pecados, de um Jesus bondoso que chega a ser um Jesus bobo, um Jesus que tudo que você faz está bom, um Jesus que perdoa pecado sem que você se arrependa dele. Isso vai fazendo com que a gente tenha uma imaginação de Jesus completamente distorcida e isso vai prejudicando o nosso caminho de fé, porque a gente começa a achar que eu não preciso me arrepender e nem mudar de vida, porque Deus é bom e sendo bom Ele me aceita como eu sou e do jeito que eu estou. Isso vai impedindo o nosso processo de conversão. Não caia nessa conversa. Sim, uma coisa é verdade, verdade incontestável. Jesus te ama e te ama como você é e como você está. Mas te amando e alcançando a sua vida, Jesus vai sempre mudar você. E Ele não vai mudar você para te amar mais, porque Ele não pode te amar mais, Ele já te ama ao extremo. Ele vai mudar você por te amar. Por te amar, Ele vai tirar de você o pecado. Por te amar, Ele vai te educar. Por te amar, Ele vai te mostrando que você precisa mudar de vida. Não para te amar. Mas esse Jesus completamente bonzinho, amoroso e bobo, que aceita tudo, este Jesus não existe. Não existe. E essa pregação é alienante e equivocada e prejudicial para o nosso caminho de salvação. Por isso, influenciada por essa mentalidade, por muito tempo eu li esse evangelho e não conseguia me aprofundar nele. Mas hoje aqui, nesta breve partilha, vamos ver se nós conseguimos entrar num bom lugar aqui. Vamos ver se Deus com certeza há de me ajudar, porque não sou capaz de fazer isso por mim mesma, mas muito mais do que me ajudar, que Ele te ajude também a entender um pouco do que nós vamos partilhar aqui. Jesus, em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, quando decidem se encarnar, quando Jesus decide se encarnar em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, cria para si uma alma humana. E criando para si uma alma humana, essa alma, nos ensina a igreja, é semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Ou seja, a alma humana de Jesus tem os mesmos sentimentos que nós temos. Sim,
os nossos sentimentos, eles têm uma inclinação ao mal porque em nós existe a mancha do pecado original. Em Jesus não. Em Jesus não existia a inclinação ao mal. Em Jesus não existia pecado. Jesus é Deus. Então todas as sensações humanas em Jesus estão plenamente purificadas e são santas porque Ele é Deus. Mas isso não o impediu de sentir raiva, piedade, comoção, ternura, tristeza. Por isso Jesus chora ao ver Lázaro morto. Por isso Jesus, na ocasião de hoje, da nossa partilha, quando chega no templo, o lugar sagrado, o lugar da oração, e vê que o sagrado está completamente sendo profanado, ele se irrita e, movido pela ira santa que nele habita, ele começa a expulsar os comerciantes, ele começa a expulsar aqueles que estão profanando o templo, e ele usa inclusive um chicote para isso. O Jesus irado com o chicote na mão, chicoteando aqueles que estão profanando, aqueles que estão fazendo do templo um lugar de comércio e de profanação. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, no versículo 17, diz que depois dessa atitude movida pela santa ira de Deus, de Cristo, ele diz o seguinte: e ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Jesus, movido pela santa ira, faz toda essa realidade descrita no versículo 15 de São Marcos, capítulo 11. E depois ele ensina: aqui é casa de oração. A minha casa é um lugar sagrado e vocês fizeram dela um covil de ladrão. E vendo eu que a minha casa está sendo profanada, não posso ficar inerte e não fazer nada, faço o que tem que fazer. E movido pela santa ira, porque ela não tem a mancha do pecado e nem as más inclinações, mas ele faz o que precisa fazer para que o templo seja purificado, limpo. Meu irmão, entenda uma coisa: quando Jesus entra na nossa vida, quando nós permitimos que Ele entre em nossa história, Ele não vai passar a mão sobre os nossos pecados, Ele não vai olhar para as nossas más tendências e inclinações e dizer que está tudo bem. Não! Jesus, quando entra em nossa história, Ele entra com um profundo amor, mas o amor implica em nos purificar, em nos colocar aptos para o céu, em fazer com que nós respondamos ao chamado universal da nossa vocação, que é a santidade. Então, quando Cristo entra na nossa vida, quando nós permitimos que Ele entre em nossa vida de verdade, sim, Ele vai com amor e com ternura, mas Ele vai tirar o que nos faz mal, o que é em nós desordenado. E nós precisamos entender isso, que deixar Jesus entrar na nossa história é permitir que Ele nos purifique, que Ele arranque de nós pecados, que Ele tire de nós uma consciência alienante para a fé e para a salvação. Jesus não é esse Jesus letárgico, esse Jesus, me desculpa aqui a palavra, retardado, que olha para você sempre passando a mão sobre a sua cabecinha e te dizendo: ai, que lindo. Não! Jesus vai te abraçar, vai te amar, mas vai dizer: isso precisa sair. Você é meu. Isso que você está fazendo, essa desordem, essa atitude, essa não é minha, essa não provém de mim, essa é da sua tendência ao mal, ou isso é até mesmo do próprio demônio, e você é meu, é para mim. Isso precisa sair daqui. Deixe Jesus entrar na tua vida de verdade, limpá-la como Ele limpou o templo, purificá-la, tirá-la, ainda que isso te cause às vezes estranheza, ainda que isso te faça olhar e olhar com assusto, com pouco entendimento, porque às vezes nós não entendemos, porque nós somos apegados àquelas desordens, né? Nós não temos a visão espiritual das coisas. Jesus entra no templo e expulsa, e quando pegou o chicote é porque viu que era necessário pegar o chicote, mas Ele limpa,
Ele expulsa o que está errado ali dentro. Ele quer entrar na tua alma, porque te ama. E por te amar, não para te amar mais, porque Ele já te ama ao extremo, mas por te amar, Ele quer arrancar pecados e desordens. E o lindo desse processo, no qual eu ainda não cheguei por inteiro, confesso para você, mas eu espero um dia chegar, é que quando Jesus vai limpando, vai tirando as coisas, no primeiro momento a gente sofre. No primeiro momento não há entendimento. E por causa do nosso egoísmo, do nosso apego às coisas materiais e mundanas, a gente até questiona a Deus no íntimo de nossa alma. Mas questiona, mas não tira dele a liberdade de fazer o que ele precisa fazer. E dando a ele a liberdade, ele continua o processo de limpeza e de purificação das nossas almas. E quando esse processo se conclui, quando você olha, você fala: Jesus, você estava certo. Eu sou muito mais feliz agora. Eu sou muito mais feliz hoje, sem aquela desordem, sem aquela má inclinação. Repito aqui para que você não pense que eu já cheguei neste lugar. Não, não cheguei. Estou lutando. Ainda passo pela fase dos apegos e dos sofrimentos quando vejo as coisas sendo arrancadas de mim, mas não tiro de Deus a autoridade para Ele fazer o que precisa ser feito. E tenho certeza que um dia vou poder dizer: Jesus, eu sou muito mais feliz hoje. Que a partir de hoje inspire você e a mim a não tirar de Deus a liberdade de fazer em nós as limpezas e as purificações que Ele precisa, ainda que elas nos causem algum sofrimento, ainda que não tenhamos delas total entendimento. Mas não tirar de Deus nunca a liberdade de fazer em nós o que precisa ser feito. Para um dia, juntos partilharmos e dizer: é verdade, foi doloroso, mas foi muito melhor. Que Nossa Senhora interceda por nós junto com São José, neste lindo processo que dura a vida inteira, mas que passa por etapas. Um dia a gente vê uma etapa e vê: Jesus estava... Que bom, Jesus que disse: eu já me libertei. E vivemos outra, entramos em outra. Mas vamos vivendo e vamos vendo a graça do amor que nos transforma por nos amar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Se você ouviu essa partilha até aqui, eu te peço para deixar aqui a sua curtida, seu comentário, se inscrever no canal se você ainda não se inscreve, e assim vamos juntos evangelizando. Que Deus nos abençoe e nos guarde por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.